majestoso milagre. Abra as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30 a seguir. Marcos, capítulo 6, versículo 30 a seguir, que diz bem assim a palavra do Senhor. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinha ensinado. E ele disse-lhe: vinde aqui à parte, a um lugar deserto, repousai um pouco, porque havia muito que iam e viam, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para tal, a pé, de lá de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque era como ovelha que não tinha pasto, e não tinha pastor. E começou a ensinar-lhe muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, e seus discípulos se aproximaram dele, ele disse: o lugar é deserto, e o dia já muito adiantado. Despede, para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem para si, porque não tem o que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós comprar, e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E eles disse-lhe: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, e abençoou, e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos, para que os pudessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes, e os que comeram os pães, quase 5.000 homens. Amém? Meus queridos irmãos, nesse estudo, um milagre majestoso, nós vemos algo interessante. Quando falamos de Jesus, quando falamos de milagre, pastor, alguém pergunta para nós: pode ainda hoje Jesus multiplicar o pouco? Eu digo para vocês, queridos igreja, podem. Jesus é ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Jesus que operava milagre nos dias dos apóstolos é o mesmo Jesus que opera milagre nos dias de hoje. Quando nós falamos aqui desse majestoso milagre, nós vemos a Bíblia que esse é um dos milagres mais bem documentados de toda a Bíblia. Todos os 4 evangelhos, ou todos os 4 evangelistas, eles o destacam. É contado esse milagre por Mateus, por Marcos, por Lucas e também por João.
e estudá-las, aprendê-las, ainda hoje revigora a nossa alma. Por quê, pastor? Primeiro, nós vamos ver aqui o porquê que Jesus, ele chegou ao ponto de que, pastor? De pedir para os discípulos para ter um período de descanso. Presta atenção, meu querido irmão, você que está aí do outro lado da tela nos ouvindo, com a Bíblia aberta. É muito importante nós se alimentarmos da palavra do Senhor, para que as nossas vidas não venham ser pego por vacilo. Quando Jesus aqui em Marcos capítulo 6 versículo 30, Jesus conta essa história, nós vemos aqui os apóstolos, o retorno dos apóstolos que Jesus tinha enviado para pregar e realizar milagres. Nós vemos no versículo 7, Jesus enviando eles para pregar por todas as aldeias. Eles tinham se dispersado durante algum tempo por diversas partes da nação para pregar, para curar, para libertar, para fazer a obra do Senhor. Mas após eles terem cumprido as suas tarefas, ou suas várias tarefas, agora, por consenso, eles se apresentam, eles se reúnem para comparar os seus resultados diante de Jesus. Pastor, ajuntaram-se a Jesus, eles chegaram-se a Jesus, o centro da sua união, o centro da sua comunhão. Eles não foram para as redes sociais, eles não foram para um clube, eles não foram para outros lugares, não. Eles foram para a presença de Jesus. Eles procuraram aonde está aquele que enviou eles para dar o relatório. E muitos, quem sabe, chegaram e falaram: Jesus, nós fomos pregar naquela aldeia e aconteceu assim, assim e assado. Jesus, lá naquela outra aldeia nós curamos, a tua palavra libertou, nós sofremos perseguição. Outros talvez falaram: Jesus, nós entramos numa aldeia e não conseguimos ganhar nenhuma alma, voltamos sem nada conseguir. Pastor, eu vejo aqui os discípulos agora, eles chegando a Jesus, retornando a Jesus, após uma missão que eles tinham sido enviados. Pastor, é muito interessante nos dias de hoje, os ministros, os pregadores, os cristãos, eles devem prestar conta, tanto do que fazer, quanto do que ensinar, e devem valor aqui, pastor, devem velar tanto pelas suas próprias almas, quanto pela dos outros, como aqueles que hão de prestar conta, ou dar conta ao Senhor um dia. Hebreus capítulo 13, versículo 17 nos dá essa base. E lá vem os discípulos, alguns assustados pelo que estava acontecendo, porque, pastor, naquela mesma época João Batista também tinha sido ali decapitado, a sua cabeça estava ali numa bandeja, e os discípulos agora, além de estar pregando, também eles precisavam ser recarregados as suas energias, ser ali recarregado a sua fé, precisava chegar perto de Jesus para receber uma palavra de renovo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo. E lá eles vieram para Jesus. E quando eu vejo aqui, pastor, eles chegando a Jesus, duas coisas nos chamam a atenção no contexto desse majestoso milagre. Eu vejo aqui a importância de se prestar relatórios. Lá no capítulo 6, versículo 30, a Bíblia diz bem assim, ó, acompanha aí na sua Bíblia, Evangelho de Marcos capítulo 6, versículo 30, diz assim: e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto que tinha feito quanto
o que tinha ensinado. Pastor, nesses últimos dias, se forem algumas pessoas se ajuntarem e forem procurar Jesus e dizer: olha Jesus, nós estamos fazendo assim e nós estamos ensinando assim, eu creio que Jesus vai dizer: mas não foi assim que eu mandei vocês fazerem, mas não foi assim que eu mandei vocês pregarem, mas não foi assim que eu mandei vocês irem. Quem sabe hoje, nesses últimos dias, pessoas pregam da maneira que querem, pessoas cultuam da maneira que querem. Por que, pastor? Porque não tem mais coragem de prestar conta com Deus, não tem mais coragem de ir a Jesus, para que Jesus ele rediciona. Mas aqueles discípulos não, aqueles discípulos eles foram, eles pregaram, eles ensinaram e voltaram e disseram: mestre, tudo que você mandou, da maneira que você mandou, a palavra que você mandou, nós pregamos, nós ensinamos e nós fizemos, e Jesus os havia enviado. Agora retornam e relatam tudo o que havia feito e ensinado. Pastor, precisamos não apenas trabalhar, mas também contar as bênçãos. Quantas vezes nós fizemos a obra, mas deixamos de testemunhar aquilo que Deus tem feito por nós, através da obra, através da palavra de Deus, através dos milagres. Nós precisamos não apenas trabalhar, meus queridos irmãos, mas precisamos também contar as bênçãos, tornar conhecido o que Deus está fazendo por nosso intermédio. Outra coisa que nós encontramos aqui nesse contexto é a importância de se tirar férias. Mas aí, pastor, nós temos que entender que tipo de férias o homem de Deus, o cristão, ele deve tirar. Porque hoje, quando o cristão quer tirar férias, ele até tira férias da santidade, ele tira férias dos bons costumes, ele tira férias da palavra, ele tira férias da oração, ele tira férias de tudo, pastor. Ele esquece que é um filho de Deus, esquece que é o embaixador do céu. Ele vai para onde não deveria ir, ele se envolve com quem não deveria se envolver, ele pratica aquilo que não deveria praticar. Isso é a férias que Satanás oferece, mas a férias que Jesus oferece é totalmente diferente. Acompanha lá, Marcos capítulo 6, versículo 31, diz bem assim, ó: e ele disse-lhe: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. O que quer dizer isso, pastor? Não é que os discípulos estavam passando fome, não é que os discípulos estavam emagrecendo, não. É que os discípulos, eles estavam fazendo muito e estavam se deixando de preocupar-se consigo. E um soldado doente, ele não consegue fazer muita coisa. Um soldado fraco, ele não consegue fazer muita coisa. E antes de nós se preocuparmos com as almas, nós temos que se preocupar com quem está indo em direção às almas. Não adianta, meus queridos irmãos, nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa própria vida. Aqui eu vejo, Jesus ensina que nós temos a necessidade física, emocional, que precisamos ser suprido e que precisamos reabastecer nossas forças para continuar a fazer a obra do Senhor. O escritor, ele diz aqui que o convite de Jesus ao descanso é a expressão do seu cuidado pastoral pelos seus discípulos. Meus irmãos, enquanto curam os outros, os discípulos, eles não estão isentos de estarem enfadados da estafa provocada pelo trabalhar com pessoas. Enquanto os discípulos cuidavam dos outros, ali eu vejo Jesus enfatizar
que era preciso cuidar das suas vidas também, cuidar da sua saúde também, e antes da saúde carnal, a saúde espiritual, mental. Jesus, ele enfatiza aqui, meus queridos irmãos, ele enfatiza também que precisamos cuidar de nós mesmos, antes de cuidarmos dos outros. Quantas pessoas hoje, pela face da terra, querem cuidar dos outros, mas não conseguem cuidar de si mesmo, querem aconselhar os outros, mas não conseguem aconselhar-se a si mesmo, querem motivar os outros, mas a sua vida está desmotivada, querem animar os outros, mas vivem uma vida desanimada, querem renovar os outros, mas eles não faz tempo que não recebem a voz e nem o toque do Espírito Santo na sua vida. Quando eu vejo a palavra do Senhor aqui, a importância de se reagir positivamente diante do inesperado. Mas que inesperado era esse, pastor? Jesus não convidou os discípulos para tirar uma férias? Sim, agora vamos ver o que aconteceu nesse período de férias, nesse período de repouso, nesse período de retiro, que Jesus hoje tirou os discípulos para fazer. Quando eu vejo a importância de reagir positivamente diante do inesperado, é que lá no capítulo 6, versículo 32 ao 33, nós vemos ali as férias dos discípulos junto com Jesus. Elas foram frustradas, pastor. Agora não são os apóstolos que são enviados à multidão. Agora não. Agora nós vemos a multidão sendo enviados aos apóstolos. Mas o que aconteceu, pastor? Capítulo 6, versículo 32 e 33. E foram sós num barco para um lugar deserto. Foram só eles para um lugar deserto. Presta atenção. E a multidão viu-os partir. E muitos os conheceram e correram para lá a pé. E todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. Olha só que interessante. Quando um cristão tira férias nesses últimos dias, nessa geração que está passando hoje, não se reconhece mais que é cristão. Aliás, até quando determinados retiros são feitos hoje, não se reconhece mais se é retiro de igreja ou se é retiro mundano. Por quê, pastor? Porque fica tudo a mesma coisa. Porém, quando os discípulos, eles tiraram férias, eles saíram com Jesus. Presta bem atenção nessa palavra, é Bíblia. Quando eles saíram com Jesus, não importa se eles foram tirar férias, a multidão, o mundo, reconheciam eles de longe, que eram cristãos, que eram crentes, que eram apóstolos, que eram pessoas de Deus. E eles iam atrás, eles corriam atrás. Mesmo os discípulos indo para as férias, a multidão ia atrás. Por quê? Porque aonde estava Jesus, aonde estavam os discípulos, podia ter certeza, ali haveria palavra, ali haveria milagre, ali haveria renovo, ali haveria cura, ali haveria transformação de vidas. É bem diferente das férias que é sido tirada nesses últimos dias. Agora eu vejo a necessidade da multidão. Que necessidade era essa, pastor? Duas verdades aqui são destacadas. A necessidade da multidão. Se a multidão correu atrás, é porque ela estava necessitada. Mas vamos ver, Jesus olha para aquela multidão, Jesus olha para os discípulos. Os discípulos, quem sabe, faz assim. E agora? As nossas férias não era para nós estar de férias, não era para nós parar de pregar, não era para nós parar de falar de Deus, não era para nós ter um tempo de descanso. Sim, mas Jesus estava junto. E a Bíblia diz que o verbo ele se compadece. O verbo aqui compadecer se expressa no Novo Testamento um grau mais elevado de simpatia pelo que sofre. Jesus olha para aquela multidão, vê uma multidão como ovelhas sem pastor, vê uma multidão faminta, mas não faminta
faminta de comida. Hoje nós temos que precisar, muitas das vezes, determinadas igrejas precisa ter comida para atrair o povo, mas o povo vem, enche a barriga e volta da mesma forma que veio. Mas não é essa comida que a multidão foi atrás dos discípulos. A multidão estava com sede da palavra, a multidão estava com sede espiritual, a multidão estava com sede da verdade, a multidão queria, e não importa para onde eles fossem, a multidão ia atrás, porque a palavra de Deus opera milagre e continua operando ainda hoje nas nossas vidas. Pastor, aqui a Bíblia diz que detona preocupação profunda que se expressa em auxílio ativo. Olha só, Jesus não despede a multidão porque está de férias. Não, pastor, tem gente que olha assim: não, mas hoje eu estou de férias, aí o que eu faço? Eu vou na igreja, mas eu sou um obreiro. Não, mas eu estou de férias, eu vou na igreja, aí eu sento lá no último banco, aí eu coloco lá uma roupa para ninguém me identificar. E eu quero dizer para você que é obreiro, aonde você estiver, de férias ou não de férias, viajando ou não viajando, em casa ou fora de casa, eu quero dizer que o teu chamado te acompanha, eu quero dizer que o teu ministério te acompanha, eu quero dizer que a palavra te acompanha. Então não seja hipócrita e covarde em tirar férias do dom que Deus te deu, para você pegar em tempo e fora de tempo. A palavra de Deus diz assim, ó: ele vai ao encontro dela para socorrê-la. Jesus não veio para despedir a multidão, mas veio para salvá-las. Pastor, olha só que interessante. Jesus viu aquela multidão como ovelhas sem pastor. E olha só que interessante essa palavra. Os líderes religiosos de Israel, eles não estavam cuidando espiritualmente do povo. Eles não estavam cuidando espiritualmente do povo. Existia o templo em Israel, existia sacrifício em Israel, existia aquela liturgia em Israel, existia obrigação e cobrança, porém não existia pastoreado. E quando eu vejo uma multidão sedento da palavra, uma multidão sedento pela verdade, eu vejo que a sede daquela multidão em seguir a Jesus era maior do que seguir aqueles hipócritas religiosos, aqueles líderes religiosos que só tinham preocupação de querer se aparecer, só tinham preocupação ali de querer ostentar, só tinham preocupação ali de se aparecer. E quando Jesus chega, Jesus já chega dizendo bem assim: olha, povo de Israel, aprenda de mim, aprenda de mim. Primeiro, eu sou manso, sou humilde de coração, sou pastor, e o bom pastor não é qualquer pastor, não. Eu sou o bom pastor que vai dar a vida pelas ovelhas, o bom pastor que vai fazer de tudo para salvar vocês. Agora eu vejo aquela multidão indo atrás de Jesus, eu vejo aquela multidão caminhando, eu vejo aquela multidão pagando o preço. Aqui nós vemos os líderes de Israel não estavam cuidando espiritualmente do povo. Uma ovelha é um animal frágil, dependente, que precisa de sustento, direção e proteção. Pastor, outra coisa que nós vemos também aqui é o que? É Jesus suprir a necessidade da multidão, em vez de pensar ali apenas no seu bem-estar. Capítulo 6 de Marcos, versículo 34, a Bíblia diz bem assim, ó: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. O que mais está faltando nesses últimos dias nas igrejas, meus queridos irmãos, é culto de ensino. Hoje nós vemos muitos
show. Hoje nós vemos muitos profissionais em cima do púlpito se apresentando. Hoje nós vemos 1h30 de louvor na igreja e 20 minutos para a palavra. Mas a Bíblia diz que quando Jesus via a multidão, ele gastava o tempo em ensinar a multidão. Jesus aqui ele faz 3 coisas para suprir a necessidade da multidão. A primeira coisa que ele fez, ele ensinou a multidão acerca do reino de Deus. Ele ensinou a multidão acerca do reino de Deus. Ele não ensinou ali banalidades. Ele não ensinou teatros. Ele não ensinou heresias. Ele não ensinou falsas doutrinas. Ele não ensinou a seguir homens. Mas ele ensinou acerca do reino de Deus. Ele supriu a necessidade ali da mente daquele povo. Outra coisa que Jesus ensinou, que Jesus supriu a necessidade daquela grande multidão, foi o que, pastor? Ele curou os enfermos. Ele curou os enfermos. Naquela grande multidão tinha pessoas carentes, com fome espiritual de uma palavra da verdade, mas tinha pessoas doentes. Ele ali atendeu a necessidade física, ele ali atendeu a necessidade psicológica, ele ali atendeu a necessidade da mente, do coração, pastor. Ele alimentou a multidão também. Agora, por último, nós vemos que aquele pão ali era o símbolo do pão do céu. Ele primeiro dá o pão do céu, para depois ele compensar com o pão da terra. Assim Jesus atende não apenas as necessidades físicas, mas ele atende as necessidades espirituais. O povo que entrava, o povo que chegava diante de Jesus, ele era curado, ele era libertado, ele era transformado, ele era transformado. E depois, pastor, depois ainda, através dessa bênção, ele ainda era recompensado. Agora eu vejo aqui a imparcialidade dos discípulos. Depois de um dia intenso de atividade, com a multidão correndo ali, onde Jesus ensinou, curou os enfermos, os discípulos resolvem agir. Nós temos que tomar uma decisão, nós temos que tomar uma posição. Olha só, nós saímos para descansar, nós não tivemos tempo para descansar, saímos para fazer uma viagem. Essa viagem era para descanso, mas chegamos de manhã, tivemos que pregar, chegamos de tarde, tivemos que pregar, chegamos à noite, tivemos que pregar. As minhas férias foi de ralo abaixo, e os discípulos foram agora questionar Jesus, e se eles sentem incapazes diante da situação, mas fazem as suas sugestões. Olha só, os apóstolos agora chegam a Jesus querendo despedir a multidão. No capítulo 6, versículo 35 e 36, ali a Bíblia diz bem assim, ó: e como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado, despede-o para que vão aos campos e às aldeias circunvizinhas e comprem para si porque não tem o que comer aqui. Olha só, pastor, o argumento dos apóstolos estava repleto de quê? De prudência. Oh, não tem o que comer aqui, se eles ficarem aqui, alguém vai passar mal, nós estamos no deserto, nós não temos dinheiro suficiente. Eles viam 3 dificuldades ali, 3 dificuldades intransponíveis. E a primeira dificuldade que os discípulos estavam vendo ali era o que, pastor? Era o lugar. O lugar era deserto, um lugar ermo, não era um ambiente favorável para uma multidão, com mulheres e crianças. Eles não estavam em Jerusalém, eles não estavam na Galileia, eles estavam no deserto. E quantas das vezes, meus queridos irmãos, o deserto faz nós mostrar o tamanho da fé que nós temos.
Quantas vezes? É no deserto que Deus vê o quão confiante nele nós somos. É no deserto que Deus vê o quão dependente dele nós somos, ou o quão covarde nós somos, ou o quão egoísta nós somos quando passamos por deserto. O deserto era tanto um lugar de descanso para eles, como um lugar de prova. Quantas vezes Deus fala para você, querido irmão, querido ouvinte, você que está me ouvindo aí, quantas vezes Deus fala para você, descansa, mas através desse descanso Deus está te provando. Quando Deus fala descansa, Deus não está querendo dizer para você agora parar de cantar. Quando Deus fala para você descansa, Deus não está falando para você parar de pregar. Quando Deus fala para você descansa, Ele não está querendo dizer para você parar de evangelizar, para você parar de ir à igreja, para você se acomodar, para você virar um crente verniz, um crente de banco. Eu vou na igreja e volta e tudo acontece. Não, Senhor. Quando Deus está falando para você descansar, Ele está dizendo assim: pode ir para o deserto, porque eu estou contigo. Pode entrar no deserto, aonde tu colocar a planta do teu pé, ali eu estou contigo. Se tu passares pelo vale da sombra da morte, ali eu estou contigo. Se tu entrar na cova dos leões, ou ser colocado na cova para morrer, ali eu estarei contigo. Se tu for colocado na prisão, ali eu entrarei contigo. Não importa onde tu estiver, ali a presença do Senhor estará contigo. Porém, descansa nos braços do Senhor. Pastor, era um lugar deserto. Essa é a primeira dificuldade que os discípulos estavam vendo aos seus olhos ali. Segunda dificuldade, pastor, é que a hora já estava avançada, já estava anoitecendo, o sol já estava caindo. E a Bíblia diz que no deserto, durante o dia a temperatura é escaldante, mas durante a noite a temperatura ela desce. E ali nós tínhamos famílias, ali nós tínhamos criança, ali nós tínhamos mulheres. E a noite ali em breve ela cairia com suas sombras espessas. E nós vemos aqui, aquela multidão estaria exposta a toda sorte de perigo. Uma coisa, meu querido irmão, é você estar no deserto. Outra coisa é você estar no deserto e ao dia está escurecendo. Uma coisa é você estar no deserto, e no deserto, enquanto tem o sol, você consegue ver o perigo de longe. Agora, quando o sol começa a se escurecer, quando o sol começa a se esconder atrás da montanha, e agora começa a vir a escuridão da noite, aonde você olha para um lado e vê escuridão, olha para outro e vê escuridão e não consegue enxergar mais um palmo na sua mão. Muitas das vezes na escuridão, as feras, elas fazem suas armadilhas, as feras elas atacam, as feras saem para caçar. Mas pastor, ali nós tínhamos no deserto, além do deserto ser um lugar sem nada, além do deserto estar escurecendo, mas ali no deserto nós estava com o pão vivo que desceu do céu. Ali no deserto nós estava com o sol da justiça. Ali no deserto nós estávamos com o Senhor dos exércitos. Ali no deserto nós estávamos com Deus dos Deus, Senhor dos senhores, o nosso líder supremo. Nada poderia acontecer àquela multidão, porque Jesus estava com eles ali no deserto. Eu não sei qual é o problema que você está passando, mas se Jesus está no teu deserto, fica tranquilo. Pode o deserto não ter nada, mas o Senhor vai fazer de abundância. Pode o teu deserto escurecer, mas o Senhor vai clarear o teu caminho. Nada de mal vai te acontecer se Jesus estiver contigo nesse deserto. Outra coisa que nós vemos aqui, um terceiro ponto, meu querido irmão, minha querida irmã, é que eles não tinham recurso para suprir a necessidade da multidão. Eles não tinham recursos. E para os apóstolos, tudo era desfavorável.
Sabe, o apóstolo olhava para outro e dizia: nossa, nós estamos no deserto, a hora já é avançada, não temos dinheiro suficiente. Os discípulos enfatizam o que eles não têm. E quantas vezes o teu deserto tem mostrado para você a tua impotência? Quantas vezes o teu deserto tem mostrado para você que não adianta você ter um dinheiro no banco, não adianta você ter carro novo, não adianta você ser um político influente, não adianta você ser rico, não adianta você ser miserável, não adianta você ser nada. Se Jesus não tiver na tua vida, tudo que você tem vai mostrar para você que não vai conseguir fazer você sair desse deserto. Agora eu vejo os discípulos aqui. Jesus quer que os apóstolos alimentem a multidão. Lá no capítulo 6 de Marcos, versículo 37, Jesus ordena aos apóstolos para ali alimentar aquela multidão. E a ordem de Jesus é perturbadora. Por quê, pastor? Ali no versículo 37 do capítulo 6 de Marcos, Jesus fala para os discípulos assim, ó: dai-lhes vós de comer. Dai-lhes vós de comer. Os apóstolos foram ali confrontados com 3 problemas humanamente insolúveis. Quais foram os problemas, pastor? Primeiro, era uma multidão. É fácil dar de comer para pouca gente, mas quando a quantidade de gente sai fora do nosso controle, e Jesus ainda chega para nós e diz: dai-lhe vós de comer. Dai-lhe vós de comer. Os apóstolos foram confrontados hoje, e ainda hoje nós vemos pessoas sendo confrontadas por Jesus. Quando Jesus pergunta: tendes alguma coisa para dar para comer? E as pessoas ainda pensam assim: ah, pastor, precisamos de tanto tempo para se preparar. Jesus quer que você esteja preparado agora, já. Não vai começar a se preparar. Jesus quer que você se prepare ou esteja sempre preparado. Tenha algo para dar de comer à multidão. Se não tem algo para dar de comer, como é que você vai evangelizar alguém? Como é que você vai pregar a palavra para alguém? Como é que você vai ganhar teus familiares ali com o YouTube, com mensagens na internet? Não, Jesus quer que você dê pão para a multidão. E agora eu vejo a palavra do Senhor aqui, Jesus confrontando os discípulos: dai-lhe vós de comer. E havia 5.000 homens. E no censo judaico nós vemos que não era contado mulheres, não eram contado crianças. E naquela época os casais não tinham só um filho como nos dias de hoje. Os casais naquela época tinham de 3, 4, 5 para frente. Então você acha que foi só 5.000 pessoas alimentadas ali? A Bíblia diz 5.000 homens. E as mulheres e as crianças não caíram no censo. Era uma grande demanda, meus queridos irmãos. Uma urgente necessidade para ser atendida por eles. Hoje nós vemos uma grande demanda. Mas a Bíblia diz: a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Poucos se animam, poucos se encorajam, poucos se colocam à disposição, poucos têm coragem de abrir a boca para falar, poucos têm coragem de pregar, poucos têm coragem de falar a verdade. E Jesus, nesses últimos dias, assim como Ele falou para os discípulos, Ele fala para nós nesses últimos dias: tendes alguma coisa para dar para comer? Ou você está até passando fome, porque nem para você não consegue se alimentar mais? Quando eu vejo Jesus aqui agora falando para os discípulos: dai-lhe de comer, os discípulos, olha, primeiro problema, era uma grande multidão. Agora eu vejo os apóstolos, eles não tinham onde comprar. Aonde nós vamos
comprar pão para tanta multidão? Aonde nós vamos comprar pão? Olha só, vamos ter que voltar a Jerusalém, será? Mas aí se nós voltamos a Jerusalém, os mercados já estão tudo fechados, ninguém vai ter tanto pão para nos vender, para voltar e alimentar. Tudo isso, eles aqui estavam pensando, pastor, olha só, o problema aqui é que estavam no deserto e não na cidade. E é muitas das vezes quando você se encontra no deserto, que você, em vez de começar a confiar no Senhor, você começa a colocar empecilhos, você começa a colocar desculpa, você começa a colocar picuinha, você começa a colocar um monte de tranqueira e não consegue olhar que Jesus está ali contigo no deserto, e não consegue enxergar que o pão da vida está do teu lado, a água da rocha está do teu lado, a luz está do teu lado. Não, você começa a pensar em querer resolver os teus problemas com as coisas dessa terra. Irmão querido, tem coisas que você não consegue resolver sozinho. Se Jesus não estiver do teu lado, tu não vai conseguir sobreviver no deserto. As feras virão e tentarão te matar, e você não vai conseguir escapar. Agora, se Jesus estiver contigo nesse deserto, tu pode ter certeza: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que nós temos aqui, meus queridos irmãos, compartilhe essa live, coloque essa live aí nos grupos, faça sala de vídeo, para que essa palavra alcance corações. Tem vidas precisando de mim e de você para levar a palavra do Senhor. Não deixa teu celular ligado lá e você fica entretido com outras coisas, não. Escute, se alimenta, para não morrer de fome no deserto. Não adianta você ter título de crente, não adianta você ter aparência de crente, mas você está morrendo de fome no deserto. Terceiro ponto, meus queridos irmãos, os apóstolos não tinham dinheiro suficiente. Não apenas estavam no lugar errado, na hora errada, mas também lhe faltava o recurso financeiro suficiente. Eles estavam no beco sem saída. Quando eu olho isso aqui, Marcos capítulo 6, versículo 35 e 36, eu vejo que os discípulos, eles ofereceram 2 sugestões para resolver o problema. Quem sabe falaram para Jesus: ó Jesus, nós temos 2 soluções aqui, Jesus. Nós temos 2 saídas aqui. Primeiro, mandar as pessoas procurar a sua própria comida. Jesus, a multidão está vindo aqui precisando de uma palavra de renovo. A multidão está vindo aqui precisando de uma palavra de arrependimento. A multidão está vindo aqui precisando de uma palavra de direção, uma palavra de verdade, Jesus. Mas nós não temos. Sabe o que nós vamos fazer, Jesus? Vamos mandar eles procurar lá, vamos mandar eles se virar. Ah, qual é o teu problema, minha irmã? Eu estou com problema no casamento. Olha, meu querido, vai lá para o advogado, procura aí uma comida por aí por fora. Por quê? Porque nós não temos o que dar de comer. Vem outra pessoa da multidão e diz bem assim: ó pastor, nós estamos com um problema financeiro, eu acabei de perder o meu emprego, pastor, eu não tenho o que comer dentro de casa. Ó meu querido, tem assistência social, vai procurar na prefeitura, vê aí alguma coisa aí, pessoal, vai procurar comida aí. Quem sabe a multidão tinha ali pessoas aleijadas, doentes, pessoas que estavam ali doentes e foram chegando para os discípulos, e a sugestão dos discípulos era essa: ó Jesus, nós temos doente aí dentro da multidão, mas nós não temos pão para alimentar eles. Vamos fazer o seguinte: nós não temos condições de curar doentes aqui não, vamos mandar para o hospital, vamos mandar para a UTI, vamos mandar para o psicólogo, vamos mandar ali para o psicanálise, vamos mandar fazer terapia, porque nós não temos pão para tratar esse
hoje tem se levantado uma geração de obreiros, uma geração de crentes que não tem pão para tratar, que não tem pão para alimentar, que não tem palavra para tirar o povo, para tirar a pessoa do charco de lodo. Eu estou dizendo a palavra da verdade, eu não estou dizendo a palavra do conformismo, eu estou dizendo a palavra que vem do céu, a palavra que cura, liberta e transforma e leva para o céu. Mas era demais para aqueles discípulos no deserto. Aqueles discípulos no deserto começaram a falar para Jesus: Jesus, nós não temos pão. Então faz assim, Jesus, dispensa. Vamos dispensar essa multidão. Eles que procuram resolver seus problemas aí pela cidade, eles que procuram por aí, nós não temos como resolver. Jesus olha para eles. Oh, aleluia. Quantas vezes Jesus olha para nós. A segunda coisa que os discípulos falaram para Jesus está lá no capítulo 6, 35 e 36. Eles falaram assim: olha, pede para ele juntar dinheiro suficiente para comprar um pedaço pequeno de pão para todos. Quantas vezes, pastor? Quantas vezes você só pensa em querer fazer a obra do Senhor quando tiver aí um templo luxuoso? Você só pensa em adorar a Deus quando tiver um CD gravado? Você só pensa em ir para a igreja quando o teu carro tiver 0 quilômetro? Você só pensa em querer fazer algo para o Senhor se você tiver uma roupa de marca? Quantas vezes Deus tem aberto as portas para fazer algo a mais para o Senhor, mas você é cego espiritualmente e não enxerga o quão grande Deus pode fazer com tão pouco. Quando eu vejo aqui, pastor, eu vejo algo interessante. Os apóstolos não tinham dinheiro suficiente, mas aí Jesus, ele resolve a situação. Eu vejo agora a multiplicação dos pães e peixes. Jesus, antes de operar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ele toma algumas medidas pedagógicas. E tem gente que não gosta de ensino. Não gosta de ensino na igreja, não gosta de escola dominical, despreza a escola teológica, mas anda fazendo tanta aberração nas igrejas por aí, anda fazendo tanta heresia, ainda tem permitido tanta coisa errada dentro da igreja. E sabe por quê? Porque está na Bíblia isso: meu povo era por falta de conhecimento. Agora eu acho interessante que Jesus aqui ele dá algumas medidas pedagógicas antes de fazer o milagre. Não é de qualquer maneira que Jesus faz milagre, não. Não adianta você procurar milagre e não mudar a tua vida. Não adianta você querer milagre de Deus e não querer mudar a tua vida para Deus. Muitas das vezes você procura Deus por interesse, e Deus não está preocupado no teu interesse. Deus está preocupado na tua adoração. Deus está preocupado com a tua alma. Deus não está nem preocupado com o que tu tem, o que tu é. Deus está preocupado com o que Ele pode fazer com a tua vida, com o que Ele pode fazer com você. Ele pode te usar, Ele pode te exaltar, Ele pode te levar, Ele pode te direcionar, Ele pode te curar. Mas isso é Ele, a vontade é dEle, é Ele que decide. Jesus aqui, ele dá algumas instruções antes de operar o milagre. Acompanha lá. Capítulo 6, versículo 38 diz bem assim: é preciso saber quais são os seus recursos. O que diz lá? Versículo 38. E ele disse-lhe: quantos pães tens? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. Jesus vai para os discípulos e pergunta: quantos pães vocês têm? Quem sabe um discípulo olha para o outro: e aí, Pedro? Eu não
pregar hoje, porque eu não tenho nada. E aí, João, vai trazer uma palavra? Eu não tenho nada. Aí, Tiago, vai trazer alguma coisa? Eu não tenho nada. Quantas vezes Jesus pergunta e você diz: eu não tenho nada. Eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Aí Jesus faz o quê? Jesus pergunta: então vai ver se tem alguém que tem. Sempre tem alguém preparado no meio da multidão. Sempre tem alguém que ora. Sempre tem alguém que jejua. Sempre tem alguém que estuda a palavra. Sempre tem alguém que tem comunhão com Deus. Sempre tem alguém que está ali desejando a presença do Senhor, que vai para o culto, não para ver o salto da irmã, não para ver a roupa do irmão, mas vai para o culto para ver a presença do Senhor, para receber a glória do Senhor, para receber o renovo do Senhor. E no meio daquela multidão acharam um pastor, acharam um menino que ali na sua lancheirinha box tinha ali 2 peixes e 5 pães. Olha só, acharam, trouxeram para Jesus. E o milagre de Deus nasce quando o homem decreta a sua falência. Tem gente que não tem, mas diz que tem. Mas os discípulos ali foram sinceros, disseram: nós não temos, nós não se preparamos. Passou a semana inteira eu não peguei na Bíblia. Passou a semana inteira eu me lembrei de jogar videogame. A semana inteira eu me lembrei de jogar isso. A semana inteira eu me lembrei de olhar no Face, no WhatsApp. Mas eu não me lembrei de orar. Eu não me lembrei de buscar. Eu não me lembrei de me preparar, de jejuar, de me consagrar. Eu não me lembrei, Jesus. Então vai procurar quem faz isso. Acharam um que tinha 2 pães e 5 peixes. Que tinha 2 peixes e 5 pães. E agora, pastor, era um orçamento desfavorável. Por quê? 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão? Meu Deus, vai dar não. Não vai dar não. Não tem como alimentar uma multidão de aproximadamente 5 mil homens, fora as mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixinhos. Foram os dias de hoje, 5 pães, capaz de camarada comer tudo sozinho. Entendeu? Mesmo se for os peixes que os irmãos aqui da Austrália pescam, que é peso um tamanho de peixe, cada pescador abençoado que nós temos aqui, mas mesmo assim, não vai dar para alimentar a multidão. Agora eu vejo, pastor, que Jesus pede: traz aqui o que tem. Coloca o pouco que você tem nas mãos de Jesus, e você vai ver o que vai acontecer. O que é que você tem? Coloca nas mãos de Jesus. Pastor, eu tenho tão pouco. Coloca nas mãos de Jesus. Coloca nas mãos de Jesus. O garoto que encontraram no meio da multidão entregou o lanche dele para o André. E agora eu vejo esse, levou a Jesus e o multiplicou. Não podemos fazer um milagre, pastor, mas podemos trazer o que temos e colocar nas mãos de Jesus, que Ele faz. Nós não podemos operar milagre, mas temos alguém conosco que opera. Não conseguimos multiplicar o pão, não conseguimos multiplicar o pouco, mas temos alguém que anda conosco que pode multiplicar. Agora a tarefa é nós pegar o pouco que temos e colocar nas mãos de Jesus, e Ele se encarrega do resto. Pastor, quando eu vejo Jesus agora está com aquele milagre na mão ali, com aquele pouco pão e pouco peixe na mão. Agora eu vejo Jesus, mais uma ordem pedagógica que Jesus dá para aqueles discípulos e a multidão. Coloca, organize-se para que todos sejam atendidos. Interessante que quando opera milagre,
Muitas das vezes quando você, olha só, presta atenção nessa palavra que eu vou falar aqui para os irmãos aí, a igreja e os ouvintes. Quando você está passando dificuldade, olha só, presta atenção. Quando você está passando dificuldade, está passando por um aperto, você fala para todo mundo: ei, me ajude em oração. Ei, me ajude em oração. Pelo amor de Deus, eu estou desempregado. Me ajude em oração, me ajude em oração. Agora, quando Deus abre as portas para você, quando você é abençoado, você esquece de compartilhar com os teus irmãos. Muitas das vezes você pede para Deus te abençoar na empresa, e quando você sobe, você acaba pisando naqueles que antes estavam do seu lado. Agora Jesus, antes de operar milagre, Jesus aqui dá uma orientação pedagógica para eles e a multidão. Organize-se para que todos sejam atendidos. Mas é capaz de alguém chegar bem assim: mas eu sou filho do Beltrano, eu sou filho do fulano, eu sou rico, eu sou o que contribuo mais, eu sou o que contribuo menos, eu sou isso, eu sou aquilo. Jesus fala bem assim: separa todos aqui, eu vou distribuir igual para todos. Diante de Deus, ninguém é maior que ninguém. Diante de Deus, todos eles são servos, todos eles são ovelhas, todos eles recebem apenas a mesma porção, o mesmo Espírito, a mesma palavra, a mesma correção, a mesma direção, o mesmo olho, o mesmo caminho, a mesma verdade, a vida. Diante de Deus, não tem ninguém melhor que ninguém. Divide o povo aí, divide o povo. E nós vemos aqui que o nosso Deus é um Deus de ordem. Queridos, Ele criou o universo com ordem. Ele não é um Deus de confusão. O culto precisa ser um culto com ordem. A nossa adoração precisa ser uma adoração com ordem. Até a nossa oração precisa ser ordenadamente feita certo. Jesus ensinou como orar. Até o nosso altar precisa ter ordem. Se nós olharmos para Elias, antes dele ir lá, ele começar a pedir a Deus fogo do céu, ele primeiro colocou o altar dele em ordem, colocou a lenha em ordem, colocou o sacrifício em ordem. Ele ali derramou 4 jarros de água, e depois ele pediu para Deus: Deus, agora mostra que tu és Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Quando eu vejo a palavra do Senhor aqui, eu vejo Jesus dizendo: organiza o povo, organiza o culto, organiza. Não deveria haver tumulto, todos deveriam ser igualmente atendidos. Não precisa se desesperar, porque, pastor, vai ter pão para todos, vai haver suprimento para todos. Não precisa se desesperar. Procure a presença do Senhor, que você também vai sair abençoado. Você também vai sair abençoado. Outra coisa que eu vejo aqui agora, pastor, depois que se organizaram, olha só que interessante. Os discípulos viram o problema, mas não viram o potencial do problema. É tão comum ouvir um povo de Deus queixar-se: pastor, se tivéssemos um pouco mais de dinheiro, se tivéssemos isso, se tivéssemos aquilo, nós poderíamos fazer alguma coisa a mais. Irmão, nós temos muita coisa. O que está faltando é mão de obra. O que está faltando é discípulo que o pão. O que está faltando são obreiros. O que está faltando são pessoas dispostas a fazer algo a mais para o Senhor, a renunciar a si e aceitar mais o reino, aceitar mais a obra, aceitar mais a palavra. Aí sim você vai ver o reino de Deus crescendo nessa terra. Sabe por que o reino não está crescendo? O reino não está crescendo porque hoje Satanás, ele está levando as pessoas lá no pináculo, lá no monte, e está dizendo assim: quer negociar
negociar o reino de Deus, quer negociar a cruz com as coisas dessa terra, e as pessoas estão dizendo bem assim: eu vou negociar, porque servir a Deus não é fácil, servir a Deus tem que ter santidade, servir a Deus tem que ter separação do mundo, servir a Deus tem que sofrer aflição, servir a Deus tem que ter renúncia. Ai, não, é tão gostoso servir o reino dessa terra. Então estão negociando o reino de Deus com o reino dessa terra. E por isso, nos últimos tempos, antes do arrebatamento, a Bíblia diz: o amor de muitos se esfriará, muitos apostatarão da fé, e darão ouvidos a doutrinas de demônio, darão ouvido a pão colorado, darão ouvido a maná dessa terra, e não a maná do céu. Agora eu vejo Jesus falando: organize-se, organize-se. Do céu vai entrar só quem tem organização. A sua vida tem que estar organizada diante de Deus. Ninguém vai entrar no céu de qualquer maneira, ninguém vai entrar no céu com a sua vida desajeitada, não. Arrependa-se enquanto é tempo. Organize-se a tua vida, organiza teu altar, organiza a tua família, e você vai ver que todos se salvarão. Outra coisa que nós vemos, pastor, um milagre acontece nas mãos de Jesus, mas as mãos dos discípulos é que deve repartir o pão. Eu acho interessante, capítulo 6 de Marcos, versículo 41. Olha o que a Bíblia diz lá: e todos comeram e ficaram fartos. Capítulo 6, versículo 41. E tomando ele 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. Jesus faz o milagre, mas quem tem que distribuir somos nós. Jesus dá o cordeiro para Abraão, mas quem tem que sacrificar é nós. Jesus dá a arca para Noé, mas quem tem que construir a arca é ele. Jesus dá a palavra da lei para Moisés, mas quem tem que guardar no coração era o povo. Jesus tem pão com fartura, pastor. Somos cooperadores de Deus. O milagre veio de Jesus, mas nós o repartimos com a multidão. Não temos pão, mas o distribuímos a partir das mãos de Jesus. Quando eu vejo aqui a palavra de Deus, o Senhor mandou assentar. O Senhor mandou assentar-se em grupos de 100. O Senhor mandou assentar-se em grupos de 50. E nessa passagem aqui eu vejo que o Senhor orientou o povo a sentar-se em grupos sobre a grama. Lá no deserto não tinha grama. Mas eu vejo o contexto aqui, no Salmo 23, versículo 2. O salmista dizendo bem assim: deitar-me fazem pastos verdejantes. Quantas vezes nós estamos no deserto, mas se nós olharmos para o Senhor, nós vamos ver além do deserto, nós vamos ver ali um descanso em pastos verdejantes. O salmista falava isso. Salmo 78, versículo 19 diz bem assim: e falaram contra Deus no deserto, e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? O povo de Israel saiu, foi liberto lá do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, chegaram no deserto e começaram a murmurar, começaram a falar contra Deus, como que se Deus não tivesse poder de transformar aquele deserto num oásis, como que se Deus não tivesse poder de fazer cair maná do céu e alimentar aquele povo por 40 anos, como que
se Deus não tivesse poder de mudar a rota das codornizes e fazer aquele povo comer carne, comer churrasco lá no deserto? Como que se aquele povo não tivesse um Deus que tinha poder de fazer em pleno deserto deles um clima de ar-condicionado, aonde de noite era bem um clima suave, não era frio, e durante o dia a nuvem e a brisa daquela nuvem fazia eles ter ali um clima de ar-condicionado fresco para eles. Um povo que murmurava de Deus, mas não conseguia ver Deus fazer a água da rocha sair, água fresca, água que jorava abundantemente para aproximadamente 3 milhões de pessoas beber, animais beber e não faltar água. Mas quantas das vezes o deserto revela quem nós somos? O milagre, ele acontece nas mãos de Jesus, mas as mãos dos discípulos devem repartir o pão. As mãos dos discípulos devem repartir o pão. O milagre realizou-se, meus queridos irmãos, nas mãos do mestre e não nas mãos dos discípulos. Olha só que interessante. Pois Jesus pode abençoar e multiplicar tudo o que colocamos em suas mãos. Nós não somos produtores, apenas distribuidores. Somos canais. O que nós recebemos, nós passamos. O apóstolo Paulo fala bem assim para a igreja: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz: o que eu recebi do Senhor eu também passo, eu também vos ensino. O que eu recebi eu estou passando. A palavra que é recebida é passada. A doutrina que os apóstolos receberam é a doutrina que nós temos que pregar também. O que era pecado naquela época é pecado hoje também. A mesma tentação que Satanás faz naquela época, ela faz hoje também. Pastor, agora eu vejo que o milagre que Jesus fazia naquela época, ele pode fazer hoje também. Mas por que não faz milagre mais nos dias de hoje, pastor? É porque você olha um pouco e não tem coragem de colocar nas mãos do Senhor. Você duvida que o Senhor pode multiplicar o pouco. Você duvida que o Senhor pode multiplicar o teu arroz. Você duvida que o Senhor pode multiplicar o teu pagamento. Você duvida que o Senhor pode ali repreender ali o acidente. Você duvida disso. Aí você prefere fazer o quê? Você prefere confiar em você mesmo. Você duvida até que o Senhor pode te curar. Entendeu? Você que está com câncer, está com problema sério, desenganado dos médicos. Quantas vezes alguém já falou que Jesus pode curar e você nem deu bola? Por isso você está sofrendo. Porque se você colocasse nas mãos do Senhor e cresce, você já seria curado. Porque o Senhor vela pela palavra dele. Agora eu vejo algo interessante. O milagre acontece nas mãos de Jesus e não nas mãos dos discípulos. Os discípulos só devem repartir o pão. O alimento que Jesus oferece satisfaz plenamente. O alimento que Jesus oferece satisfaz plenamente. Jesus, ele tem pão com fartura, mas o primeiro pão que ele dá é esse. E quando nós vemos aqui, a Bíblia diz que aquele que se alimenta dele não tem mais fome. Ele satisfaz plenamente. Assim como Deus alimentou o povo com maná no deserto, agora Jesus está alimentando a multidão no deserto de novo. O mesmo Deus que multiplicou o azeite da viúva, agora está multiplicando pães e peixes, pastor. O mesmo Jesus que transformou a água em vinho, está agora exercendo o seu poder
colocar em volta na tua casa. Ele pode fazer surgir aquilo que já desapareceu do teu lar. Ele é Jesus, Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua situação. Agora pega o que restou, pega o que sobrou ainda e coloca nas mãos dele e diz: Jesus, aqui está o que sobrou do meu casamento, aqui está o que sobrou dos meus filhos, aqui está o que sobrou do meu ministério, aqui está o que sobrou do meu emprego, aqui está o que sobrou da minha saúde, Jesus. Oh Senhor, eu sei que tu pode multiplicar, eu sei que tu pode transformar, eu sei que tu pode fazer o deserto se transformar em pastos verdejantes. Aleluia. E eu vejo Jesus multiplicando pães. Já vou encerrar. Eu vejo agora Jesus multiplicando pão, Jesus multiplicando os peixes. Eu vejo agora os discípulos tiveram que arrumar cestos. Não sei aonde que eles arrumaram cestos. Eu sei dizer que eles tiveram que arrumar cestos. E não ficou nenhum discípulo sem trabalhar ali naquele dia. Todos eles tiveram que arrumar um cesto. Ah, pastor, mas é um cestinho pequenininho. Não, eu creio que foi aquele cesto que foi colocado o apóstolo Paulo dentro, lá no muro da cidade, para ele fugir do lado de fora pela janela. Eu creio que foi um cesto grande, e lá veio os discípulos com o cesto vazio, e Jesus coloca um pedaço de pão lá dentro, um pedaço de pão lá dentro, um pedaço de pão lá dentro. E agora, quem sabe os discípulos olham para dentro do pão, do cesto, e olham para Jesus, e Jesus falou: vai, entrega, vai, distribui. Quem sabe eles olham de novo para a provisão, eles olham de novo para os olhos da carne, e eles dizem, quem sabe dizer assim: mas Jesus, nós vamos passar vergonha, nós vamos passar constrangimento. Mas Jesus diz: vai, entrega, e o resto deixa que eu faço, o resto deixa que eu faço. Mas eu não posso, olha o que tem aqui dentro, não tem nada de pão. Ei, para de olhar para a miséria, começa a olhar para a fartura, começa a olhar para o autor e consumador da nossa fé. Quem sabe os discípulos, então tá bom, vamos olhar para Deus, vamos confiar em Deus. E foram distribuindo, e distribuindo, e distribuindo, e distribuindo, e distribuindo, e distribuindo. E daqui a pouco chegaram no final, chegaram na presença do Senhor Jesus. E agora o que sobrou? Nossa, o cesto está cheio. Pois é, levem para vocês, cada um leva um cesto para casa, e nunca mais fiquem sem pão. Porque quando Jesus faz milagre, e ainda sobra com abundância, pastor. E o que nós podemos fazer com a sobra? Jesus falou, Marcos capítulo 6, versículo 43. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixes. Jesus não deixa desperdiçar pão. Tem muito pão hoje sendo desperdiçado por culpa dos discípulos. Mas pastor, aonde que está o desperdício do pão? Eu vou provar para você, meu amado irmão. Quando Jesus te escolheu no ventre da tua mãe, quando Jesus colocou você no meio de milhões de sementes, Jesus, nosso Deus, Ele simplesmente falou: você vai chegar na frente. Você vai chegar na frente, porque eu tenho um projeto na tua vida. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz: antes de tu ser formado, eu já tenho te visto. No ventre da tua mãe eu tenho te separado e te consagrado para te entregar as nações para o profeta. Você nasce e Deus te dá uma saúde tremenda. Presta atenção, onde é que está o desperdício do pão? Deus te dá uma voz tremenda. Deus te dá habilidades, inteligência tremenda. E aí, em vez de você, não, você até começa a adorar a Deus, começa a cantar, começa a pregar,
Mas quando Deus começa a te abençoar, quando Deus começa a multiplicar, quando Deus começa a te exaltar, muitas das vezes você começa a fazer que nem um filho pródigo. Você começa a sair fora dos caminhos do Senhor e entrar nos teus caminhos. E aí vai desperdiçando tudo que Deus te deu em fartura. Deus te deu o dom de cantar, você em vez de cantar para Deus, você canta para o mundo. Deus te deu o dom de tocar, em vez de você tocar para Deus, você toca para o mundo. Deus te deu o dom da palavra, mas em vez de você falar, pregar, você diz que para Deus tem vergonha, mas lá no mundo tu não tem vergonha. Falar palavras torpes, tu não tem vergonha. Falar mentira, tu não tem vergonha. Pregar um monte de coisa, tu não tem vergonha. E aí você vai desperdiçando aquilo que Deus te deu com fartura. O que Deus tem te dado com fartura que você não tem sabido usar? Reflete um pouquinho e veja o quanto que você tem desperdiçado. Muitas das vezes você vira à noite contando piada. Muitas das vezes você vira à noite assistindo filme. Muitas das vezes você vira à noite fazendo um monte de outras coisas, mas não consegue ficar meia hora de joelho adorando a Deus. Quando é para ficar de joelho, você tem dor nas costas, você tem dor no joelho, te dá dor de cabeça, te dá dor em tudo quanto é lugar. Agora quando é para fazer outras coisas para esse mundo, você não tem nenhuma dor. Você sabia que você está desperdiçando algo de precioso que Deus deu para você gastar para Ele? Agora eu vejo algo interessante. Eu vejo aqui que Jesus falou: não desperdice a provisão divina. O dom de Deus não se deve ser desperdiçado. O pão é fruto da graça de Deus e não podemos jogar fora a graça de Deus. O que sobeja precisa ser aproveitado. Quantas pessoas intelectuais nós encontramos na face da terra hoje? Quantas pessoas graduadas, pós-graduadas? Quantas pessoas ali formadas e não conseguem fazer mais nada diante do Senhor? Precisa marcar uma hora para fazer algo para o Senhor. Quando o cesto estava em miséria, quando o cesto tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos, ele não via a hora de querer pregar e ter uma oportunidade para cantar, não via a hora de ter ali para participar do culto, não via a hora de estar junto para fazer. Mas agora, pastor, agora o cesto está cheio, agora foi abençoado, Deus deu de tudo, e agora não quer fazer mais nada. Agora fica se escondendo atrás de títulos. Agora fica se escondendo atrás de nomes e renomes. Você está desperdiçando a fartura que Deus te deu para gastar para Ele. A fartura que Deus colocou no teu cesto é para você distribuir para os famintos, é para você distribuir para aqueles que não têm. Aquilo que Deus te deu, você teve oportunidade, pastor, compartilhe enquanto é tempo, compartilhe com aquele que não tem, compartilhe com aquele que está querendo, compartilhe. Por quê? Porque a noite vem que ninguém pode mais trabalhar. O evangelista João coloca esse texto no contexto das proximidades da Páscoa e do célebre sermão de Jesus sobre o pão da vida. Os milagres de Jesus eram pedagógicos. Ele estava multiplicando os pães para ilustrar a gloriosa verdade de que Ele é o pão da vida. Meus queridos irmãos, um milagre, um majestoso milagre pode acontecer na tua casa hoje. Um majestoso milagre pode acontecer aí na tua casa hoje. Esse mesmo Jesus que teve compaixão daquela multidão é o mesmo Jesus que tem compaixão de mim e da tua vida neste momento.
E Ele está olhando para nós com olhar de misericórdia. Ele está olhando para nós com um olhar de pedido, dizendo assim: o que queres que eu te faça? Qual é o teu problema? Aonde tu quer que eu opere um milagre? O que tem se tornado pouco que antes era abundância na tua vida? Quem sabe alguém aí do outro lado está falando assim: Jesus, quando eu casei, nós éramos felizes. Quando eu casei, nós tinha comunhão, nós tinha harmonia. Mas começou a tudo desandar. Quem sabe você está aí do lado de lá, dizendo: Jesus, pastor, eu tinha saúde e tinha dons, mas eu não tinha vontade de fazer nada para Deus. Hoje eu estou num leito e eu tenho tanta vontade de fazer, mas eu não posso. Quem sabe você está aí dizendo: me afastei da igreja, não me entenderam na hora difícil, e agora eu estou afastado. E depois que eu me afastei da igreja, eu perdi meu dom, eu perdi a unção, eu perdi a comunhão, e eu caí nos vícios, eu caí na prostituição, comecei a beber, comecei a fumar. Eu quero dizer para você: ainda tem um pouco dentro do cesto. O teu caso não está perdido. Eu quero dizer que ainda tem um pouco dentro do cesto. Sabe o que você faz? Coloca esse pouco diante de Deus nesse momento, e Ele vai voltar a multiplicar. Ele vai operar milagre. Pastor, você vai dizer assim: mas eu estou num deserto, eu estou sozinho, não tem mais solução, acabou a esperança, acabou a alegria, acabou a confiança, acabou tudo, pastor. Eu quero dizer para você: Deus pode te dar tudo em dobro, se você colocar a tua vida nas mãos dele. E nós queremos orar nesta noite.